sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim é uma constatação clara. Mas o Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que... Fala, torcedor do Mengão, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora dar uma olhada aqui no João Guilherme falando da vitória do Flamengo ontem contra o Volta Redonda. Achei bem interessante, né, a análise do João Guilherme, ele falando da vitória de ontem. O Luiz Araújo, para mim, foi o melhor em campo. Vamos ver o que ele falou, aproveitar aqui e já deixar os créditos aqui na descrição, o canal... Link do canal do João Guilherme, vou estar deixando aqui abaixo, depois você vai lá também, se inscreve, o vídeo completo também vai estar lá no canal oficial. Se você não é inscrito no nosso canal também, já aproveita, se inscreve, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Com este comentário, eu vou iniciar aqui a minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa e dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada
e Gabigol têm muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade, hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo, e aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso, ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular? Tem que ficar como opção? Bruno Henrique ou Cebolinha? O Flamengo tem muitas opções. Davi Luiz hoje teve chance na zaga. Léo Pereira poupado, né? Vem fazendo um início de ano aí espetacular. Tem a disputa também na lateral direita entre Wesley e Varela. É duro, hein? Aí é duro. Porque o Varela ele é mais experiente. O Wesley é mais jovem. Mas o Wesley hoje fez um jogo muito ruim no Maracanã. O Wesley ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. E isso para um lateral é o fim.
o lateral tem que saber cruzar. Então, eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo, atentamente, percebeu o seguinte: esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E na terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. Tá aí, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou estar deixando o link aqui na descrição com o vídeo completo. Deixar os créditos mais uma vez ao canal do João Guilherme. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Depois você vai lá, se inscreve no canal do João Guilherme também, assiste o vídeo completo. Concordo com o que o João Guilherme falou aí no vídeo. Sobre a questão Pedro e Gabigol, o Pedro, quando o Tite chegou, né, o Pedro era o titular absoluto, mas acredito que o Tite já está ali, né, com uma dúvida na questão ali da titularidade. O Gabigol está entrando, hoje mesmo ontem, né, fez gol e está mostrando serviço, né, quando está entrando. Tá certo que perdeu o pênalti contra o Vasco, o Pedro não está conseguindo jogar bem. Ontem teve a chance de marcou de pênalti na primeira cobrança, bateu muito mal. O Pedro não é um bom batedor de pênalti. E o Gabigol, nas cobranças de pênalti ali, tem mais... É um pouco melhor, né? Um pouco, não é disparadamente melhor do que o Pedro. Mas é uma boa dor de cabeça, né, para o Tite. O Luiz Araújo jogando muito bem. O problema é que os jogadores que o Tite está dando oportunidades, né, não estão conseguindo manter a regularidade. Às vezes faz uma partida, entra bem num jogo, no outro jogo já não consegue render o mesmo. O Flamengo não está conseguindo, né, manter esse ritmo, essa regularidade. E o Tite vai ter uma dor de cabeça, né, para arrumar esse time aí para a sequência. Mas a partida de ontem foi um bom jogo, apesar do adversário ser bem inferior, né, com todo respeito ao Volta Redonda. Botafogo e Vasco, adversários um pouco melhor, né? O Flamengo não conseguiu jogar um bom futebol, mas ontem contra o Volta Redonda até que o time jogou bem. O Luiz Araújo, para mim, foi o melhor em campo, concordo com o João Guilherme. O cara jogou demais, deu uma assistência ali para o Gabigol. O Gabigol também teve uma chance ali, cara a cara com o goleiro, e ele não conseguiu finalizar, né, de perna direita. Mas o importante foi que o Flamengo venceu. Essa vitória da moral, da confiança para a sequência dos próximos jogos. Essa questão aí, quem vai entrar de titular, se o Tite vai continuar colocando o Cebolinha e o Pedro ali, né, que eles estavam sendo titular. O Bruno Henrique e o Gabigol estão merecendo uma chance, mas é uma boa dor de cabeça para o Dorival Júnior. Quem entrar e se destacar mais, né, que for melhor ali, é o cara que pode ser titular, né? Se o Tite, a gente conhece muito bem, né, como é que o Tite trabalha. Então vamos aguardar os próximos jogos. A defesa do Flamengo até que está bem, né? Os times que o Tite já treinou, as defesas, né, do Tite sempre foram boas, e o Flamengo já dá para ver isso, né? A defesa ali não está sofrendo gols bobos e uma defesa mais sólida, né? Vamos aguardar as próximas partidas. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.